Abelhas biomacatinga, abelha alóctone. Não é nome de macarronada, não é nome de comida italiana nem mexicana. Que é alóctone. A biologia tem alguns termos, às vezes um pouco difícil, e a gente tem que falar. Alóctone, soletrando A-L, acento agudo O-C-T-O-N-E, diz respeito a abelhas, nesse caso, estou falando de abelha, fora do seu local, qualquer organismo. Porém, se você for no dicionário da língua portuguesa, também na língua inglesa, você vai encontrar a definição dessa palavra como tratando de algo fora do seu lugar. Se for na primitiva mesmo, dicionário por dicionário, vai dizer que é algo que está, por exemplo, um iceberg deslocando. Vamos pensar que tem um iceberg lá no Ártico, tanto no Ártico quanto na Antártida. E ele começa a deslocar, esse é alóctone. Um material, uma rocha desprendendo, imagina num passado distante, mas nesse caso aqui nós estamos falando de abelhas. Eu estou acompanhando, eu selecionei 10 casos, e desses casos tem 2 casos inusitados. Um é o dito cientista, aqui dizendo que não seja, pelo menos de título, pelo menos de certificação, é cientista, certo? Porém, nas atitudes, quando trata da biologia, eu falei em um vídeo anterior que é vergonha alheia, mas morreria de vergonha se é um biólogo, porque se for outro profissional não, porque o biólogo no mínimo ele tem que conhecer, entender de seres vivos. Ele não vai entender de todos, ele se torna até quando ele faz pós-graduação a nível de estrito sensu, mestrado e doutorado, pode fazer até um pós-doutorado, que é o chamado pós-doc, que eles ficam aí toda hora tentando emplacar, nada contra, ele tem que saber. Quando ele não conhece a espécie, ele tem que buscar informações. Outro caso é de uma pessoa que tem, acho, 70 anos de criação de abelha. Eu estou acompanhando no Sudeste e Nordeste. Não tenho nenhum conhecimento do Sul, Centro-Oeste e Norte do país. Mas estou acompanhando 10 casos isolados, não estou falando, estou conversando sucintamente acompanhando esses casos. Então isso é um perigo eminente, é um perigo enorme para toda a biodiversidade, mas principalmente para as abelhas. Por quê? Porque o indivíduo... E por que eu digo para a biodiversidade? Porque a maioria das plantas depende de polinizadores. Os polinizadores são as abelhas. Então quando você faz isso, e aí tem usado muito aquela questão que é fulano de tal, isso cria todo um discurso que é um grupo que faz isso. Não, esse grupo praticamente ele hoje é folclórico, que é o meleiro. Na verdade quem está fazendo isso são traficantes, tem que dizer aqui, traficantes de animais. Nesse caso abelhas. Está em tudo, se você pegar no ICMBio, se pegar nos órgãos, a não ser, aqui mesmo tem uma agência municipal do meio ambiente, chamada AMA. A não ser que os caras lá, não sei qual é o nível de respeito que eles têm pelo meio ambiente, pela natureza, pelos seres vivos. Eu espero que seja o melhor. Desconheço, não conheço eles absolutamente nada, não sei quem são, nem tenho muito interesse, respeito demais, respeito os órgãos ambientais. Tem órgão estadual, Pernambuco mesmo tem um órgão estadual de fiscalização ambiental, tem o federal, os federais, que cuida disso. Inclusive tem lá se o cara está infringindo, que fala tanto, está infringindo. Na lei que quem fez também foi um marginal, em termos de quando foi ministro do meio ambiente. Quando eu falei outro dia, marginal. Apanhado em várias situações complicadas. Se arquivar, aí paciência, eu não estou aqui para discutir, isso aí é o meio. Mas que a resolução do CONAMA, a última, 496, ela é bem clara. Você não pode ter abelha deslocada. E isso é uma ameaça constante. Então, quando eu falo abelha alóctone, equivale à abelha pirata. Isso diz não ser daquele local. Não é. Os casos que está sendo mais sério, talvez seja para Jandaíra, Melipna subnipna, por conta da mandaçaia da caatinga. Ah, mas Ivan, tu não cria, teu canal não só fala mais de mandaçaia da caatinga. Crio, mas tenho todo um respeito. Mas quero a abelha dentro do local onde eu estou criando. Eu não quero a abelha deslocada.
Que era abelha fora do seu... Ah, mas não é tudo caatinga, não é tudo bioma caatinga. Primeiro, cuidado com esse conceito de bioma. Porque dentro do bioma caatinga, a Serra do Araripe, Baturité, estamos falando de serra, a Serra da Ibiapaba, a Serra da Capivara, a Chapada Diamantina e outras partes com altitude, com vegetação bem diferente da caatinga seca, onde a abelha é encontrada, a mandaçara caatinga, que não é toda caatinga seca, está dentro do bioma caatinga. Então não utiliza o conceito de bioma. Ecossistema é mais prudente. E ecossistema não é nem todo ele que é ocupado vem ser ocupado pelos mesmos tipos de organismos vivos. Então tenha cuidado com isso. Então isso é um perigo. Essa questão está extremamente comprometedora. Digo e repito, e vejo, o pessoal até manda direto, alguns blogueiros mandam informações para mim fazer curso, que ele vai falar quando eu olho lá o escopo. Escopo, gente, é a estrutura do mini curso que ele está lá fomentando, que ele está se propondo a fazer. Aquilo ali não vai me adiantar em nada, não vai acrescentar nada. Não estou aqui dizendo que sou grande sabedor de nada. Não faço isso. Isso não é meu discurso. Vocês não vê. Inclusive, sala de aula, só muito tardiamente os alunos é que pegam. Teve até um caso engraçado que o aluno foi lá no lado, de poucas vezes isso, um aluno de ensino médio, e olhou meu lado. Digo, não tem muita coisa, não tenho tempo de ficar pesquisando, não. Eu faço uma coisa, eu faço outra. Eu não estou na academia, eu não estou em sala de aula de uma universidade, eu estou no ensino básico. Tem plano de aula, para não fugir do assunto. Plano de aula, plano de curso, tem avaliações, elaboração, correção, lançamento de notas, preenchimento de diários, é muita coisa, é diferente da academia. Daqui o cara tem uma carga horária grande, um DE, por exemplo, dedicação exclusiva, e trabalha no máximo 6 aulas expositivas. E deve trabalhar também nessa parte, da parte expositiva mesmo, ainda trabalhar com a parte prática, porque lá tem condições. Não muita, mas tem. Melhor que o ensino básico. Não tem nada nas escolas. Apesar de que você não só trabalha uma parte prática com o laboratório. Tem coisa que sim, outras não. Estão entendendo? Aí foi lá, olhou ao meu lado e disse, não tem nem tanta coisa assim publicada. Então não tive tempo. Eu fazia uma coisa ou outra. Ou trabalhava para comer, ou morria de fome. E produzir artigos científicos, para ter publicações. Foi uma escolha. Só tinha uma. Tinha 2 situações, 2 caminhos, eu tinha que escolher um. Escolhi esse. Sobreviver. Que a gente sobrevive. Mas voltando, aqui é o caso. Então, muito cuidado com isso, porque eu tenho visto muitas emplacações, muitas lacrações. Inclusive, estou vendo um caso, estou acompanhando um caso mais local. No caso, 3 abelhas, 3 urussus, que elas estão já no processo de invasão, que eu falei aqui, defini em momentos anteriores. Pessoal, só aqui abrindo um espaço, um parênteses mesmo, mas no sentido, eu tenho, inclusive mandando um abraço para todo esse pessoal, que eu tenho também uso outras redes sociais. Quais são essas outras redes? O WhatsApp, o Facebook é mais antigo, o WhatsApp e o Facebook são as mais antigas, e o Instagram. E muita gente até pega corte, faz corte de minhas coisas, pouca coisa, algumas coisas lá já publicaram no Twitter, até onde eu fiquei sabendo, sem nenhum problema. Eu publiquei aqui, está público. Então, tanto que eu tenho muita segurança, muito cuidado no que eu falo, no que eu faço. Então, mandando um abraço para todos vocês, mas vocês que vão às vezes perguntar, vão lá, já está o vídeo, através dos vídeos que vocês veem, vocês só colocam lá Abelhas do Bioma Caatinga, que vocês vão encontrar o canal no YouTube. E aí vocês dão uma forcinha de assinar o canal, de propagar o vídeo, de ver o vídeo, deixar o seu like, né, apertar o dedo no like mesmo, com vontade, balançar o sino e estar recebendo outras informações. Então, isso. Também mandando um abraço para todo mundo que acompanha o canal, bem como para meus alunos, que eu estou afastado por licenciamento da Escola Estadual Poeta Carlos Drummond de Andrade, no Núcleo Moradores 10, área irrigada Petrolina, e também os alunos do Colégio Estadual Rui Barbosa, em Juazeiro da Bahia, todos os santos, eu tenho falado. Então, voltando aqui, esse perigo é um perigo eminente. Por exemplo, as abelhas, hoje uma das abelhas extremamente ameaçadas, mas não é só essa, é o caso da Uruçu capixaba. Mas é o caso também, eu fui buscar, de outras abelhas do sul do Brasil. O Guaraipe, por exemplo, está sendo ameaçado por introdução de outras abelhas que não são de lá. Locais onde tem Guaraipe. Claro que tem Guaraipe também aqui no chamado brejo de altitude, Garanhuns, ali tem a espécie. Mas isso é um problema muito sério.
transeunte, essa questão de abelhas, que a pessoa não sabe, a maioria é leiga. Eu vou dizer aqui, até poupar um pouco. A maioria que está criando uma abelha não sabe absolutamente nada. Eles estão criando por conta de um oba-oba, por conta das pessoas, do que eles vêem na internet, por conta de vídeos muito bem feitos, aqui não tiro o mérito, mas muito perigosos, ser bem feito, ser emplacar. Olha as redes sociais aí dessas pessoas que têm maiores, não todas, não vamos aqui generalizar, tenho muito cuidado, muito medo da generalização, mas a maioria, em todos os meios, artista, comediante, político, religiosos, entre outros, também de empresas, de jornalismo, olha, faz uma busca aí, olha com senso crítico. A qualidade é impecável, o acabamento, edições, a todo o cenário, questão de descrição, muitos cortes, que a gente sabe o que é um corte, quem está produzindo vídeo que está para redes sociais, tem vários tipos de canais, por exemplo, você tem o TikTok, tem o Kawaii, tem outros tipos de redes sociais, e tem aqui o YouTube ele tem um perfil. Então olha lá e veja. Agora olha como faz um olhar crítico. Vê o que eles estão produzindo. Eles estão encantando o público. Certo? Eles estão lá no estilo domando serpentes. Quando ninguém é serpente. E nesse caso, eles fazem coisas para atrair muita gente. Foi engraçado, uma pessoa que entrou comigo em contato 2 anos, não mais que isso. Esse canal já passou de 100 mil. Mostrou um vídeo lá e fazendo uma pergunta que eu, não fugindo do tempo, desse perigo, dizendo que a Mandaçaia tinha 400 indivíduos, em média, muitas vezes, média não, se não for forte, ela tem isso mesmo, 400 indivíduos, e que produzia 3,5 litros de mel por ano. Eu digo, rapaz, que coisa formidável. Se a ZAP produzisse isso, uma abelha que tem em média 70 mil indivíduos ia produzir um carro-pipa de pelo menos 8 mil litros de mel por ano. Nessa proporção. É mais ou menos isso. Então a gente vê assim as coisas. Agora os vídeos são impecáveis. Mas voltando. Então essa questão de introdução de abelha em outros locais, nós temos vários exemplos. E o exemplo tem que deixar bem claro. Ou você, quando tiver uma abelha chamada alóctone, está fora do seu local de ocorrência, tem 2 caminhos, 2 coisas a ser observadas. Ou ela vai definhar, mas você cuida, tem vários exemplos. Ela acaba morrendo, vejo muito isso. Ou ela vai desenvolver muito. Exemplo, vou dizer agora. Ela vai se tornar um prejuízo para uma ou mais espécies lá. Entendendo? No centro-oeste, mais especificamente no estado do Goiás, em parte dele tem tiúba. Não é a mesma tiúba que está no Maranhão. Apesar de ser classificado biologicamente como mesma espécie, mas eu tenho questionado porque diz, então quero classificar. Do Maranhão, Melipna fasciculata, que é a tiúba do litoral maranhense, litoral norte, e a que está no Cerrado, de Melipna comprespes fasciculata. Outro diz que é só o nível, porque na verdade a grafia pode ser binominal ou trinominal. Cuidado, não estou entrando aqui porque todas as abelhas melípticas, nesse caso, ficaria com a nomenclatura quadriominal. Tem a trinominal e ficaria com 4 nomes. Porque eles têm colocado melípna, parentes melípna. É repetido a palavra melípna. Pessoa que isso é só atualização. Mas fato, lá ela é nativa, lá do Cerrado, Centro-Oeste. O que acontece? Levaram, tem um relatório, eu não vou nem citar o nome, e foi a pessoa que levou num teste, fazer um teste, levaram a Uruçu nordestina, a Melipna scutellae. O que essa fez lá está fazendo no Cerrado? Elas têm nicho ecológico muito próximo a algumas coisas. De alimentação e o campo e tudo, elas têm umas coisas que são parecidas em tempo. Não é a flor, que é a flor do litoral, onde encontramos a Uruçu nordestina, é diferente da flor do litoral, onde encontramos o Uruçu cinzento ou tiúba. São as 2 nomenclaturas populares, 2 nomes populares. Mas tem uma questão interessante. A Uruçu nordestina, ela tem a quantidade de abelha equivalente ao Uruçu cinzento ou tiúba, porém ela é mais rápida. Ela se reproduz mais rápido. O tempo é bom para reproduzir. O que ela faz?
a questão nicho ecológica, ela vai ocupar os ocos, porventura, que existia, e mais, ela provoca parasitismo social interespecífico, ou seja, ela ocupa as colônias existentes na natureza da tiúba. Caso endêmico, que é mais perigoso ainda, porque o espaço onde ela existe é menor. Eu até perguntei para um capixaba, ele disse não sabe, não tem essa informação, já perguntei a 3, vou perguntar mais, se na divisa do Espírito Santo com as Minas Gerais, existe, dentro do estado, território de Minas, é encontrado também o do sul capixaba, a Melipna capixaba. Portanto, lá ela está num espaço menor, espaço muito restrito, dos 78 municípios do estado do Espírito Santo, ela está em 10 a 11. Isso é o que é dito pelos pesquisadores. E espaço pequeno. Ela tem todo o ambiente. Estão introduzindo a água sul-nordestina à torta e à direito. Várias pessoas fazem esse processo. E essas abelhas já têm relatos. Elas estão soltando. Claro que não solta assim rápido, porque a abelha não faz enxameação para ir para viajar longas distâncias. As abelhas nativas. Nós não conhecemos isso. Estou dizendo todas. E aí, no caso, elas estão soltando enxames para a natureza, ocupando, tomando as colônias existentes, que já são poucas, de uruçu capixaba. Então, estou acompanhando aí uns 10, 12 casos isolados, estou falando que é regiões Sudeste e Nordeste, são só essas duas regiões, das 5 regiões do país, e estou verificando as coisas. Então, as coisas são desastrosas. E aí não vim dizer, gente, pensa, é muito fácil a gente atribuir, essa questão é crime ambiental, é muito fácil atribuir um crime, um tipo de delito, aí é um delito em tese, delito ambiental, é crime ambiental, se encaixa, mas o cara tem 70 anos de criação de abelha, não importa, ele está introduzindo uma abelha, além de risco de introduzir doença, ele tem um risco de dizimar espécies locais, então era isso. Que eu não pedi até agora, não pedi o seu like. Por favor, aperta o dedo no like. Compartilhe o vídeo à vontade. Assina o canal, quem não é assinante, por favor. Manda para todo mundo. Porque, na verdade, dentro das pessoas que criam abelha, eu tenho observado, isso foi uma coisa, não sou estatístico, não fiz levantamento, não interessa os vídeos que eu faço para muitos. Eu tenho pessoas, tenho um grupo fiel, que eu podia até transformar em membros do canal, mas não fiz isso. Estou interessado, não. Pode ser. Não descarto a possibilidade. Mas não interessa aos criadores de abelha, porque 95% estão praticando crimes ambientais. 95%. Ainda que você crie dentro do seu local, a abelha tem que ter cuidado. Imagina você tirar a abelha do outro local e introduzir no seu local. O perigo que é isso. E mandar a abelha para outros locais. Só ir lá no Google, dar um Google, você vê lá o Mercado Livre como é que está. E até uma pessoa perguntou, mas os chamados criadores certinho estão fazendo. Então, 95% faz isso. Para a gente ter uma noção bem interessante disso, bem simplerma, um número bem fácil de trabalhar com isso, só número natural, números naturais, conjuntos naturais, você lembra, né? 0 a mais infinito. Então, 0, 1, 2, 3, 4, só números positivos. Você pega 100 criadores, de cada 100 criadores, 95 praticam biopirataria, pratica crimes ambientais que provoca desequilíbrio ambientais, porque as abelhas não são só as abelhas, não são só aqueles insetinhos pequenos que a gente vê aí, que vocês acham que é só aquilo ali, é mais do que aquilo ali, é algo muito grande, é algo assim de uma proporção gigantesca, e quando você prejudica esses organismos vivos, o perigo, o desequilíbrio ambiental também é descomunal, é algo extremamente gigantesco. Entendam isso. Então é isso. Agradeço a você que assistiu aqui. Os vídeos é isso. A gente tem que chamar a atenção. E aí você manda para as pessoas que não entendem sobre nada de abelha, sobre plantas, que elas vão passar a entender um pouquinho. Elas vão entender que não devemos mexer com esses organismos vivos. Devemos manter nos seus locais onde eles existem. Onde eles estão ali, que a natureza, que Deus modelou eles para eles ficar naquele local, não para ser transportado para locais distantes.